Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma manhã que o Senhor nos concede para juntos meditarmos na palavra, nosso pãozinho diário, e agradecemos ao Senhor pela noite, pelo sono, agradecemos pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Nós estamos com esta oportunidade que o Senhor nos dá para falar da palavra dele, para meditar na palavra do Senhor, esta palavra que cura, transforma, liberta. Vamos pedir hoje que o Espírito Santo ele nos conduza a pastos verdejantes, que o Senhor direcione os nossos passos, né? E que nesse dia que já amanheceu, o Senhor venha nos trazer a paz, nos trazer a sabedoria, a força, e que nós venhamos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, que nós venhamos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor para ganharmos tempo. E fica hoje no livro do Gênesis, né? Aonde tudo começou, onde Deus começou ali a fazer tudo. Foi a partir dessa criação aí que hoje nós existimos. Gênesis 2, capítulo 2, os versículos do 15 ao 25, que fala sobre a criação da mulher. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Louvado seja Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-eis uma adjutora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver com os olhos, como lhes chamaria tudo que Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi o seu nome. Louvado seja Deus. Então, né, o Adão, Deus deu o privilégio dele colocar o nome, né, nos animais também ele deu o nome de mulher, que ele disse osso do meu osso, né? E Adão pôs o nome a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achar o campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada a mulher da mulher, será chamada mulher. Então do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Louvado seja Deus. Olha aqui, sabedoria divina que o Senhor fez. Hoje o mundo está comemorando o Dia dos Namorados. E nós sabemos que é do namoro que gera um casamento. E também vemos, né, as ordenanças
para ter uma vida feliz. Deus deu ordem, né? Fez ali a ajudadora para Adão, mas dando uma ordem ali para os dois, né? Ele não falou isso para Adão, porque Adão era inocente, não tinha essa inocência. Mas no momento que ele fez a mulher, ele já, né? Ele não fez com a mesma natureza. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher. A mulher é mais curiosa, teimosa, né? Mas o ser humano teima não é por falta de aviso. Nós erramos não é por falta de aviso, é por falta de conhecimento. Porque se eles tivessem obedecido o Deus que eles conheciam, eles, né, não tinha hoje, o pecado não tinha entrado, né, aquela sentença que Deus deu para o homem e para a mulher não existia, mas foi por conta da teimosia, foi por causa da desobediência que eles tiveram, que hoje nós passamos esses apuros. Mas Deus, como sempre, misericordioso, bondoso, né? Essa história, essa passagem daqui do livro de Gênesis, ela narra a criação de Adão, né? A criação de Adão e Eva e a instituição do casamento. A narrativa descreve a criação do homem e seu cuidado no jardim, né? Ali no jardim do Éden, a criação da mulher a partir da costela do homem, o estabelecimento da união matrimonial e a nudez sem vergonha inicial de Adão e Eva. Então, Deus estabeleceu que eles agora ficavam nus, um na frente do outro, e não sentiam vergonha, né? Mas foi no momento que Deus ali abençoou a união dos dois. Sabemos que hoje nós temos, até hoje, quem segue as normas, as leis, né, o decreto de Deus, a ordenança de Deus, sabe que temos que casar, receber a bênção de Deus, né, também a bênção das autoridade que Deus deixou aqui na terra, né, que as autoridades juiz, pastor, né? Tem pessoas que casam né, são católicos, casam na igreja, né? O padre dá a bênção e ali ambos passam a ser uma só carne. E nós sabemos que se nós maltratarmos o nosso esposo, nós estamos maltratando a nós mesmos. Se ele nos maltratar, está maltratando a ele mesmo, porque Deus olha e vê uma só carne. Ele quer, né, deu a ordem ali que o homem amasse, né, a sua esposa, como Jesus Cristo ama a sua igreja. Cuidar como Jesus cuida da igreja. Aleluia. Ao criar, primeiramente, Adão, deixando-o sentir necessidade de uma companheira, Deus plantava no coração a raça humana o espírito gregório que desde então tem marcado a vida de todos nós. Então, para a alegria do homem, Deus tomou uma das suas costelas e construiu a partir dela aquela que preenchia o vazio da sua vida. Então, quando o homem se casa, né, é para preencher aquele vazio, né, carnal. Sabemos que o vazio espiritual só quem preenche é Deus. E Deus, ele sempre sabe como preencher o vazio de um ser humano, né? Ele dá aquela alegria quando nós tá no mundo sem direção de Deus, sem buscar a ele, o homem sente um vazio. E esse vazio é o vazio de Deus. Só quem preenche é Deus. Tem o vazio da alma. E Adão se encontrava ali sozinho, vazio. E quando ele viu a mulher, que ele, né, voltou daquele sono, ele não lembrou da dor, ele não lembrou, né, como
eu dou o exemplo da mulher quando está grávida, a dor que a gente sente, e quando a gente vê aquela criança, né? Olha para aquela criança pela primeira vez, a gente sente uma alegria que esquece, estar ali fraca fisicamente, mas a gente sente uma alegria. É uma sensação muito boa de ter os nossos filhos nos braços. Então eu acredito que foi esta alegria que Adão teve, né? Deus não deixou ele sentir dor, porque ele adormeceu. A palavra do Senhor fala que ele adormeceu, né? Eu vejo aqui já Deus sendo o primeiro anestesista, né? Ele adormeceu Adão, Adão não sentiu dor, mas quando ele voltou do sono, que ele viu aquela imagem tão linda, tão bela, ele se alegrou naquela criação, aquela figura humana, mulher, que ia estar do lado dele. Deus poderia ter formado Eva do pó da terra, como havia formado Adão. Entretanto, ele escolheu usar parte do homem para criá-la a fim de ensinar a lição da unidade que deve caracterizar o matrimônio. Tá vendo? Deus, ele não tirou, ele tirou a mulher ali da costela de Adão para mostrar, né, que ambos serão uma só carne, para mostrar a unidade, a unidade um com o outro. Ao despertar do seu sono cirúrgico, Adão abriu os olhos e contemplou a mais bela criatura saída das mãos do Criador que, sorrindo, a entregava parte dele, explicando-lhes como, porquê e a criara daquela forma, tirando um pedacinho do seu corpo. Foi amor à primeira vista. Adão, exatamente feliz e agradecido ao Criador, agora se sentia completo. Olha que felicidade, né? É quando a gente casa, né? Tá ali completo, o homem se sente completo. Deus tirou de Adão um osso e devolveu a forma da mais linda criatura de toda criação. Aleluia. O vazio fora preenchido e ele recebeu como osso dos seus ossos e carne da sua carne, dando-lhes o nome de varoa. Palavra que no hebraico ish, mulher, era formada pela palavra isse, homem com determinação feminina. Louvado seja Deus. Deus, ao formar Eva de uma costela de Adão e não de um osso do pé ou da cabeça, queria ensinar a lição de igualdade que deveria existir entre marido e mulher. Então, nós somos, né, temos que ser iguais, não querer ser um melhor que o outro, né, um mais, porque senão traz contenda, né, discórdia para o relacionamento. Não foi de um osso tirado da cabeça para mostrar que ela não deveria dominar seu marido, e nem tirado do pé para não sugerir inferioridade, mas sim de um osso tirado do lado do coração para ser amada e protegida por ele. Eva era para Adão o seu segundo eu, e ele mostrou que compreendeu esta lição ao exclamar: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Inspirando neste princípio, o apóstolo Paulo afirmou: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesma, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta como o Senhor a sua igreja. Louvado seja Deus. Então, olha a ordenança que Deus
né, deu para o homem. Como ele não aborrece a sua própria carne, ele também não deve aborrecer, deve amar. Porque Deus deu a mulher para Adão para ele cuidar, né? Embora também ele deu a mulher foi mais esperta que ele, deu um drible nele e foi lá na curiosidade, né? E nós sabemos o que é que traz, né? A pessoa às vezes ser curioso demais ou querer ser melhor que o outro. Só traz desavença no meio da família, no matrimônio, às vezes gera uma separação que vai causar sofrimento aos filhos, né? E traz toda uma destruição para a vida do homem e da mulher, quando há a desobediência. Sabemos que tem homens que, tanto homens como mulher, né? Tem a traição, né? Tem aqui vem aquele espírito de superioridade um com o outro, mas nós temos que aprender com Deus a fazer a coisa certa, a obedecer, né? A mulher submissa ao esposo, não para o esposo pisar nela, não é isso. Que a gente sabe que até nos dias de hoje existem homens assim. A mulher tem que ser submissa e é ele que tem que mandar no pedaço e ali querer dominar e maltratar, humilhar a mulher. E não é isso que Deus deixou. A ordenança de Deus não é essa. Tem que ser submissa, mas também tem que receber amor, cuidado, né? O mandamento de Deus para o homem é amar sua esposa e cuidar. E a mulher é para ser sábia e edificar o seu lar. Desde o início da humanidade, Deus revelou a importância da obediência no exercício de livre-arbítrio. A rebeldia trouxe devastação sobre Adão, Eva e todos nós, desde que o pecado trouxe a morte, a decadência para o mundo. Não precisava ser assim, né? Deus havia dito aos dois: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto uma. Pensando que seus olhos se abririam e seriam como Deus, eles comeram da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Pecado, vergonha e morte se sucederam. Olha aí a desobediência que o que é que causou? Causou pecado, causou vergonha e até a morte, né? Que hoje existe a morte por causa desse, né, pecado, dessa queda lá do início. Pela graça, Deus nos concede liberdade e mútua dádiva para usufruirmos. Ele também nos chama com amor a fim de obedecê-lo para nosso próprio bem. Que o Senhor nos ajude a escolhermos a obediência e vivermos cheio de alegrias e livre da vergonha. Aleluia. E de que maneira a obediência de Deus a Deus nos traz uma liberdade mais profunda, né? Quando nós obedecemos a Deus, a palavra dele, o que está escrito, nós pomos em prática, obedecer, nós temos, né, comunhão com Deus e uns com os outros. Oremos. Pai, obrigado pela liberdade e a vida verdadeira que encontrei a obedecer a Ti. Obrigado por esta liberdade. A palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou o perdão e a misericórdia de Deus sobre nós, porque Jesus, ele nos perdoa. Deus sempre perdoou o homem, mas por Jesus Cristo, através da morte de Jesus, ele nos deu graça, nos dá essa graça, a misericórdia. Ele é o Deus que nos dá a oportunidade, mesmo quando nós erramos. Nós temos que estar conhecendo sempre essa verdade. Que Deus abençoe as nossas vidas, nossa família, nosso casamento. Deus abençoe quem está namorando, que venha a ser um casamento abençoado
e que ambos serão uma só carne. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre os matrimônios, os lares, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.